Senhor presidente, senhor relator, dirijo-me particularmente ao doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, advogado do denunciado. Quero dizer que a minha admiração pelo doutor Antônio Cláudio Maris me leva a destacar que talvez o único ato acertado do senhor Michel Temer à frente da presidência da República tenha sido nomear Vossa Excelência como seu advogado, um dos maiores criminalistas desse país. Mas também não posso deixar de ressaltar que mesmo o doutor Maris, com a sua defesa, não conseguiu desconstituir o relatório apresentado pelo deputado doutor Sérgio Sveiter. E por que digo isso? A primeira vez que me referi sobre esse confronto, a defesa e o relatório do deputado Sérgio Sveiter, tive a oportunidade de enfatizar que nós temos que entender o que esse processo está fazendo aqui, por que ele veio para a Câmara dos Deputados, né? Ora, claro, alguém há de objetar, não, porque a Constituição assim determina, né? A Constituição diz que nos casos de crime comum, o presidente da República será processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, desde que autorizado pela Câmara dos Deputados. Então, nós não estamos aqui no processo de impeachment, em que quem admite, quem processa e quem julga é o Congresso Nacional. Primeiramente a Câmara em juízo de admissibilidade e depois o Senado Federal em sede meritória. Nesse caso aqui da prática de crime comum, não. A Câmara há de, primeiramente, exercer, do meu ponto de vista, e não só do meu ponto de vista, mas do próprio relator no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, há de exercer um juízo de admissibilidade. Só que esse juízo aqui é político. A Câmara poderia, a Constituição, o Constituinte, poderia simplesmente estabelecer que, em casos de crime comum, o presidente da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e ponto. E ponto. Se o presidente, em tese, praticou crime, o Procurador-Geral da República denuncia e o Supremo Tribunal Federal julgaria. Mas não, o Constituinte optou por, primeiramente, se cobrar da Câmara dos Deputados um juízo. E esse juízo ele é, de fato, eminentemente político. E por que a Câmara dos Deputados e não o Senado Federal? Aí o paralelo, provavelmente, com o que acontece no impeachment. No impeachment, quem exerce o julgamento de mérito é o Senado Federal, cabendo à Câmara o juízo de admissibilidade. E repetiu nessa parte aquilo que previu para o julgamento do impeachment. E por que é um juízo político? Por que não? Primeiramente, nós não somos tribunal, nós não exercemos jurisdição. E é político, primeiro, dá-se a chance ao presidente da República, no caso de estar sendo perseguido injustamente pelo Ministério Público, dá a chance a ele de se defender e conseguir demonstrar que se trata de mera perseguição. E nisso matando no nascedouro, pelo menos enquanto ele for presidente da República, matando no nascedouro a denúncia. Mas é político também porque a Câmara ela tem que exercer um juízo de conveniência e oportunidade. Digamos que faltem 2 meses, falte 1 mês, faltem 3 meses para o término do mandato do presidente da República. Será que é politicamente recomendável que ele seja afastado, que ele seja processado, já que ele está tão perto de terminar o mandato? Não é melhor esperar o término do mandato e ele ser processado como cidadão comum, já que é o que pode acontecer aqui, ainda que seja arquivado aqui na Câmara, quando o senhor Michel Temer deixar de ser presidente da República, será retomado o processo. Não mais com foro privilegiado a princípio,
a não ser que mude a legislação, a não ser que mude a Constituição. Se o país estiver em guerra, será conveniente politicamente criar uma crise interna e afastar o presidente da República, estando o país em estado de guerra? Então, por isso, o Constituinte, sabiamente, previu essa fase aqui na Câmara dos Deputados, o exercício de um juízo político. Porém, nós não estamos afastados da obrigação de examinar também, juridicamente, a consistência da denúncia, né? Se for uma denúncia abertamente inepta, claramente, numa primeira visada, no olhar mais superficial, já se constata ali a absoluta inépcia da denúncia, que se trataria de perseguição do procurador contra o presidente. Perfeito, mas é o que está acontecendo. A denúncia que nós estamos enfrentando, que nós estamos apreciando aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça, ela é destituída de qualquer fundamentação válida. Alega-se, por exemplo, que a prova é ilícita. A prova foi obtida mediante tortura? Não. Então, aqui, nós não estamos desobrigados de apreciar, ainda que não com a profundidade com que o Supremo Tribunal Federal apreciará. Mas nós temos que nos deter na denúncia. Nós, de fato, não podemos cometer o ato aventureiro de dar prosseguimento a uma denúncia absolutamente despropositada, destituída de materialidade, destituída de mínimos indícios que autorizassem o seu prosseguimento. É o caso da denúncia que nós estamos examinando aqui, eu vou dizer que não. E já nesse momento, me associo ao entendimento do relator, deputado Sérgio Sveiter, né, cujo relatório e conclusão nós estamos aqui defendendo. Nós estamos aqui defendendo que o relatório do deputado Sérgio Sveiter, com a sua conclusão, que é pelo prosseguimento da denúncia, nós entendemos que esse relatório enfrentou aquilo que nós temos que enfrentar aqui. E acho que devemos ressaltar ad nauseam. Nós não estamos aqui julgando Michel Temer. Nós não estamos aqui exercendo juízo de mérito. Nós não estamos aqui porque não há previsão constitucional para isso. Se assim o fizéssemos, estaremos agindo como um tribunal de exceção. Nós não estamos aqui declarando a culpa ou a inocência de Michel Temer. Nós estamos aqui verificando se a denúncia traz elementos suficientes em termos de materialidade da conduta, em termos de indícios mínimos, se ela traz elementos suficientes para nós autorizarmos o seu prosseguimento. Porque o nosso juízo de admissibilidade aqui é um juízo autorizativo. Nós estaremos autorizando ou não o Supremo Tribunal Federal a processar e julgar o senhor presidente da República, o senhor Michel Temer. Portanto, senhores, e nesse exame, há materialidade na denúncia? A denúncia, falta-lhe materialidade? Não. Os fatos que o senhor Procurador-Geral da República narra e que podem levar à imputação e à condenação de Michel Temer pela prática de corrupção passiva, os fatos aconteceram, são incontroversos, até porque admitidos pelo denunciado. Houve o diálogo no Palácio do Planalto, na calada da noite, sem agenda oficial? Houve. Isso não foi negado. O senhor ex-deputado Rocha Loures foi nomeado assessor de Michel Temer e por ele autorizado a tratativas com a empresa JBS que podem levar à caracterização de corrupção passiva
em relação ao Michel Temer é fato, incontroverso, admitido. Há diversos outros indícios que apontam a necessidade desta denúncia prosseguir? Há. Portanto, acho que nesse ponto a defesa não conseguiu demolir o relatório, não conseguiu desconstituir a denúncia. A defesa ateve-se a questões de mérito. Não cabe a nós aqui dizer se a prova, a não ser que fosse abertamente ilícita, não nos cabe perquirir aqui se o áudio é lícito, não é lícito, se foi dado com ou sem autorização judicial. Não, isto é tarefa do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos que dar uma satisfação à sociedade. Nesse sentido, o relator, quando diz que nessa fase a dúvida milita a favor da sociedade, o relator está correto. Não podem pairar dúvidas sobre a conduta do presidente da República. A sociedade, o povo brasileiro tem o direito de saber se o presidente da República de fato praticou esses crimes, praticou esses atos ilícitos de tamanha magnitude e de tamanha gravidade. Nós não podemos impedir que a sociedade participe desse julgamento. Ela tem que saber. Até se ao final Michel Temer lá no Supremo for inocentado. É melhor para o país, é melhor para o povo brasileiro e é melhor para Michel Temer, que prove a sua inocência no foro próprio. Até porque falta a este governo absoluta legitimidade. Ontem nós assistimos a uma tragédia no Senado Federal, que foi a aprovação daquela reforma trabalhista, patrocinada por esse governo. Então, mais do que nunca, a sociedade tem que saber, de fato, o presidente que manda, que quer o fim da Previdência Social no Brasil, que quer o fim do direito do trabalho, ele tem alguma legitimidade, pelo menos legitimidade moral, para continuar presidindo o país? Então, nós não podemos impedir que a sociedade faça o seu juízo. Porque se nós, senhor presidente, deputado Rodrigo Pacheco, se nós aqui desautorizarmos o Supremo Tribunal Federal em julgar essa denúncia, em processar e julgar Michel Temer, se nós matarmos essa denúncia aqui, nós estaremos virando as costas para o povo brasileiro. Já são tantos os escândalos, são tantas as acusações, não se trata de pedaladinha fiscal, não se trata de decreto de contingência daqui ou dali. São denúncias gravíssimas, que pela primeira vez são dirigidas formalmente pelo Ministério Público Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República, na história do Brasil, são dirigidas ao presidente da República. É a primeira vez. E nós não podemos, e é por isso que eu volto a ressaltar, o juízo político aqui, pelo menos no meu entendimento, não é o jogo partidário, não é eu sou de oposição, portanto tenho que votar a favor dessa denúncia. Digo aqui claramente, sem qualquer temor, se eu entendesse que essa denúncia, eu particularmente, entendesse que essa denúncia fosse destituída de quaisquer dos requisitos, ou de todos os requisitos, para que tivesse prosseguimento, eu votaria sem medo pelo seu arquivamento. Porque eu não estaria aqui para cometer aventura, não estaria utilizando algo que é tão grave, porque o presidente da República pode ser afastado imediatamente, caso o Supremo Tribunal Federal admita a denúncia, que é o segundo momento do juízo de admissibilidade a que faz referência o ministro Edson Fachin. Então nós não podemos ser levianos, nós não poderíamos ser levianos e estar dando prosseguimento a uma denúncia por mero capricho partidário, por mero acerto de contas. Ah, esse canalha patrocinou um golpe de Estado e agora nós vamos nos vingar dele. Não, pelo menos esse não é o meu sentimento e acho que não é o sentimento dos deputados que vão apoiar, que vão aprovar o relatório do deputado Sérgio Sveiter. Então, senhor presidente, encerrando o meu pronunciamento, não há como, senhoras e senhores, deixar
de dar prosseguimento a essa denúncia, por isso apoiamos o relatório do deputado